e pedestais cujos 4 ângulos davam frente para os 4 pontos cardeais, e acrescenta que os ângulos dos pedestais tinham as 4 figuras do zodíaco, que representavam a mesma orientação. 338. Vestígios dessa ideia podem ser encontrados nas criptas zoroastrianas, nos templos da Índia talhados na rocha e em todas as construções sagradas quadrangulares da antiguidade que se conservaram até os nossos dias. Demonstrou com muita precisão Layard, ao descobrir os 4 pontos cardeais e os 4 elementos primitivos nas religiões de todos os povos, sob a forma de obeliscos quadrados, pirâmides de 4 lados, etc. Os 4 Maharajas são os regentes que governam e dirigem esses elementos e pontos. Ao leitor que desejar saber algo mais sobre eles, bastará comparar a visão de Ezequiel, capitão I, com o que se vê no budismo chinês, inclusive em seus ensinamentos esotéricos, e examinar o aspecto exterior destes grandes reis dos Devas. Segundo a opinião do reverendo Bruno Dickinson, eles presidem um dos 4 continentes em que os hindus dividem o mundo. Cada um se acha à frente de um exército de seres espirituais, que protegem a humanidade. E o budismo 339. Ressalvado o favoritismo em relação ao budismo, é essa precisamente a missão dos 4 seres celestiais. Note-se, porém, que os hindus dividem o mundo em 7 continentes, tanto esotérica como esotericamente, e que os seus devas cósmicos são em número de 8, presidindo as 8 direções do vento, e não aos 4 continentes. Os 4 são os protetores do gênero humano e também os agentes do karma na Terra, enquanto que os Lipikas se interessam pela humanidade futura. Ao mesmo tempo, aqueles são as 4 criaturas viventes que se assemelham ao 338 Josefo, Antiquities, e 8. Capitão 22. 339 Chinês e Budismo, Pali 216. 277 Homem, na visão de Ezequiel, e que os tradutores da Bíblia chamam querubins, serafins, etc., e os ocultistas globos alados, rodas flamígeras, sendo conhecidos no panteão hindu sob diversos outros nomes. Todos esses Gandharvas, os suaves cantores, os asuras, os kinnaras e os nagas são descrições alegóricas dos 4 Maharajas. Os serafins são as serpentes de fogo do céu, que vemos em uma passagem na qual se descreve o Monte Meru como a exaltada massa de glória, a venerável mansão favorita dos deuses e dos cantores celestes, até onde não podem chegar os homens pecadores. Porque se acha sob a guarda das serpentes. São denominados os vingadores e as rodas aladas. Explicando assim o seu caráter e a sua missão, vejamos o que a respeito dos querubins dizem os intérpretes cristãos da Bíblia. A palavra significa, em hebreu, a plenitude do conhecimento. Chamavam-se assim estes anjos por causa do conhecimento extraordinário que possuíam, sendo-lhes, por isso, atribuída a tarefa de punir os homens que se arrogavam o conhecimento divino. Interpretação de Cruden, em sua concordância, sobre o Gênesis 3, 24. Ora, por vaga que seja a informação, mostra isso que o querubim colocado à porta do jardim do Éden após a queda sugeriu aos veneráveis intérpretes a ideia de que o castigo se relacionava com a ciência proibida ou conhecimento divino, conhecimento que geralmente acarreta outra queda, a dos deuses ou de Deus na estima do homem. Mas, como o bondoso Cruden nada sabia de karma, deve-se perdoá-lo. Alegoria não deixa de ser sugestiva. Do Meru, a mansão dos deuses, ao Éden, a distância é muito pequena, e entre as serpentes hindus e os 7 querubins ofitas, o terceiro dos quais era o dragão, a distância é ainda menor. Guardavam uns de outros a entrada do reino do conhecimento secreto. Ezequiel, aliás, descreve claramente os 4 anjos cósmicos. 278. Eu contemplava, e então vi um torvelinho. Nuvem e um fogo que a envolvia. E do meio dela saiu a imagem de 4 criaturas viventes. Tinham a aparência de homens, e cada um tinha 4 rostos. E também 4 asas. E o rosto de homem 340 e a cara de leão, a cara de boi e a cara de águia. E quando eu olhava as criaturas viventes, eis que surgiu uma roda sobre a terra, para cada um dos seus 4 rostos, como se fosse uma roda no meio de outra roda. Pois o espírito da criatura vivente estava na roda 341. Há 3 grupos principais de construtores, e outros tantos dos espíritos planetários e Lipika, subdividindo-se cada grupo, por sua vez, em 7 subgrupos. É impossível, mesmo em uma obra tão extensa como esta, entrar no exame minucioso dos 3 grupos principais,
o que exigiria um volume a mais. Os construtores são os representantes das primeiras entidades nascidas da mente, e, portanto, dos primitivos rishis prajapatis, e também dos 7 grandes deuses do Egito, dos quais o chefe é Osíris, dos 7 Anshas-pendis dos zoroastrianos, com Hormuz à frente, dos 7 espíritos da face, dos 7 sepirotes separados da primeira tríade, etc., etc. 342. 340. A palavra homem foi aqui substituída por dragão. Compare-se com os espíritos ofitas, os anjos reconhecidos pela Igreja Católica Romana, que correspondem a essas caras, eram entre os ofitas, o dragão, Rafael, o leão, Miguel, o touro ou boi, Uriel, e a águia, Gabriel. Os 4 anjos acompanham os 4 evangelistas, e preludiam os evangelhos. 341. Ezequiel, e 342. Os judeus, com exceção dos cabalistas, não possuindo nomes para designar o Oriente, o Ocidente, o Sul e o Norte, exprimiam a ideia com palavras que significavam adiante, atrás, à direita, à esquerda, e frequentes vezes confundiam esotericamente estes termos, tornando assim ainda mais obscuros os véus da Bíblia e mais difícil a sua interpretação. Acrescente-se o fato de que, entre os 47 tradutores da Bíblia na Inglaterra, no tempo do rei Jaime, só 3 compreendiam o hebreu, e 2 deles morreram antes de concluída a tradução dos Salmos Royal Masonic. 279. Eles constroem, ou melhor, reconstruem cada sistema, após a noite. O segundo grupo dos construtores é o arquiteto de nossa cadeia planetária, exclusivamente, e o terceiro é o progenitor de nossa humanidade, o protótipo macrocósmico do microcosmo. Os espíritos planetários são os espíritos que animam os astros em geral, e os planetas em particular. Regem os destinos dos homens nascidos sob uma ou outra de suas constelações. O segundo e o terceiro grupos, que pertencem a outros sistemas, desempenham idênticas funções, e todos regem vários departamentos da natureza. No panteão hindu-esotérico, são as divindades guardiãs que presidem aos 8 rumos da bússola, os 4 pontos cardeais e os 4 intermediários, e são chamadas Lokapalas, sustentadores ou guardiães do mundo em nosso cosmos visível, cujos chefes são Indra, Oriente, Yama, Sul, Varuna, Oeste, e Kuvera, Norte. Os seus elefantes e as suas esposas pertencem, naturalmente, à fantasia e às ideias ulteriores, embora tenham todos uma significação oculta. Os Lipika, de que demos uma descrição no 6º parágrafo do comentário à Estância 4, são os espíritos do universo, ao passo que os construtores são apenas as nossas próprias divindades planetárias. Os primeiros pertencem à parte mais oculta da cosmogênese, sobre a qual nada podemos dizer. Aqui, a autora não se acha habilitada a esclarecer se os adeptos, inclusive os de mais elevada categoria, conhecem esta ordem angélica em seus 3 graus completos, ou somente o grau inferior que se relaciona com os anais do nosso mundo. Inclina-se, porém, a aceitar esta última hipótese. A respeito do grau mais elevado, sabe-se apenas uma coisa: os Lipika estão associados ao karma, do qual se clopsidia, e facilmente se compreenderá quão pouca é a confiança que pode inspirar a versão inglesa da Bíblia. Nesta obra seguimos geralmente a versão católica romana de Douay. 280. São os registradores diretos. Na antiguidade, o símbolo universal do conhecimento sagrado e secreto era uma árvore, entendendo-se ainda como tal uma escritura ou um registro. Daí advém a palavra Lipika, que significa escritores ou escribas. Os dragões, símbolos da sabedoria, que guardam as árvores do conhecimento, o pomouro das Hespérides, as árvores frondosas e a vegetação do Monte Meru, guardadas por serpentes. Juno dando a Júpiter, no dia do seu casamento, uma árvore com um fruto de ouro, é outra forma de Eva oferecendo a Adão a maçã da árvore do conhecimento. 6. Os Lipikas circunscrevem o triângulo, o primeiro um 343, o cubo, o segundo e o pentágono dentro do ovo. 344. É o anel chamado não pássaras, para os que descem sob 345, para os que, durante o Kalpa, estão marchando para o grande dia C conosco B. Assim foram formados os Arum com acento circunflexo Pá e os Erriu com acento circunflexo Pá. 346, da luz única, 7 luzes, de cada uma das 7 vezes 7 luzes. As rodas velam pelo anel. A estância prossegue com uma descrição minuciosa das ordens da hierarquia angélica. Do grupo de 4 e 7 emanam os grupos de 10, nascidos da mente, os de 12, de 21 etc. Todos, por sua vez,
divididos em subgrupos de heptades, enéades e dodécades 347, e assim por diante, até perder-se o espírito nesta enumeração interminável de exércitos e seres celestiais, cada um com uma função peculiar no governo do cosmos visível. Durante a existência deste 343 a linha vertical ou número 1, 344 o círculo, 345 como também para os que etc. 346 o mundo sem forma e o mundo das formas, 347 grupos de 7, de 9 e de 12. 281. A significação esotérica da primeira frase dos Lokaks chamados Lipika, os registradores do grande livro kármico, constituem uma barreira intransponível entre o ego pessoal e o impessoal, que é o número e a raiz mater do primeiro. Essa é a razão da alegoria. Eles circunscrevem o mundo manifestado da matéria, dentro do anel não pássaras. Este mundo é o símbolo objetivo de um dividido nos muitos, nos planos da ilusão, de Adi, o primeiro, ou de Eka, o um, e este um é o agregado coletivo, a totalidade dos principais criadores ou arquitetos do nosso universo visível. No ocultismo hebreu, o seu nome é Shat, feminino, e ao mesmo tempo Eshad, também porém masculino. Os monoteístas serviam-se, e ainda se servem, do profundo esoterismo da Cabala para aplicar o nome de Sepirot Elohim, pelo qual é conhecida a essência Unai, suprema, a manifestação desta, chamando a Jeová. Mas isto é de todo arbitrário, e briga inteiramente com a razão e a lógica, porque a palavra Elohim está no plural e é idêntica ao nome plural Shein, combinado frequentemente com ela. A frase que se lê no Seperet Sirá, e também encontrada a Alhures, Achat Uash Elohim, Shin, denota, quando muito, que os Elohim são andrógenos, com a quase predominância do elemento feminino, traduzindo-se, ela, o espírito dos Elohim da vida. Como foi dito antes, Achat, ou Echat, é feminino, e Achad, ou Echad, é masculino, ambos significando Demais, em metafísica oculta existem, a bem dizer, o no plano inacessível do absoluto e do infinito, sobre o qual não é possível nenhuma especulação, e o segundo no plano das emanações. O primeiro não produz emanação nem pode ser dividido, pois é eterno, absoluto e imutável, mas o segundo, sendo, por assim dizer, o reflexo do primeiro pois é o Logos, ou 282. Ishvara, no universo de ilusão, pode fazê-lo. Emite de si mesmo 7 raios ou de Anshans, do mesmo modo que a tríade sepirotal superior produz os 7 sepirot inferiores. Em outras palavras, o homogêneo se converte no heterogêneo, o protilo se diferencia nos elementos. Mas estes últimos, a menos que retornem ao elemento primário, jamais podem passar além do Lá ao ponto zero. Não é possível descrever melhor este aspecto metafísico do que o fez o Sr. Tetsu Barrow em suas conferências sobre o Bhagavad Gita com acento circunflexo tá. Mala Prakriti, o véu de Parabrahman, atua como energia una através do Logos, ou Ishvara. Pois bem, Parabrahman é a essência única, da qual emana um centro de energia, a que darei por enquanto o nome de Logos. É chamado o Verbo pelos cristãos, e é o Cristo divino que está eternamente no seio do Pai. Os budistas o chamam Avalokiteshvara. Em quase todas as doutrinas se formulou a existência de um centro de energia espiritual, inato e eterno, que existe no seio de Parabrahman durante o Pralaya, que surge como centro de energia consciente por ocasião da atividade cósmica 348. Porque, como disse o conferencista inicialmente, Parabrahman não é isto, nem aquilo, nem sequer é a consciência, pois não pode ser relacionado com a matéria, nem com o que quer que seja de condicionado. Não é nem o eu nem o. 348 Titeosopiste, fevereiro de 1877, Pag. 303. 178. 283. Não eu, nem mesmo Atma, mas em verdade a fonte única de todas as manifestações e modos de existência. Assim, na alegoria, os Lipikas separam o mundo, o plano, do espírito puro do mundo da matéria. Os que descem sobem as mônadas que encarnam e os homens que aspiram à purificação, que sobem, mas que ainda não alcançaram a meta, só poderão transpor o círculo não passarás quando chegar o dia C. Conosco, aquele dia em que o homem, libertando-se por si mesmo dos laços da ignorância, e reconhecendo plenamente a não separatividade do ego que está dentro de sua personalidade, erroneamente considerada como ele próprio, em relação ao universal, anima supramundi, emerge na essência una para tornar, se não somente conosco, as vidas universais manifestadas,
que são uma vida, mas esta mesma vida. Vê-se aqui novamente que, astronomicamente, o anel não pássaras, traçado pelos Lipika em torno do triângulo, do primeiro do cubo, do segundo e do pentágono, circunscrevendo estas figuras, contém os símbolos de 31.415, ou seja, o coeficiente usado constantemente em matemática para exprimir o valor de pppp, pi, substituídos os algarismos pelas figuras geométricas. Segundo os ensinamentos filosóficos em geral, esse anel se acha muito além daquela região, correspondente ao que em astronomia se chama nebulosas. Mas semelhante conceito é tão errôneo quanto da topografia e das descrições contidas nos Puranas em outras escrituras esotéricas a respeito de 1008 mundos dos firmamentos e mundos de Devaloka. Sem dúvida, tanto pelos ensinamentos esotéricos como pelos profanos e científicos, mundos a distâncias de tal modo incalculáveis que a luz do mais próximo, chegando neste momento até os nossos modernos caldeus, pode haver partido de sua fonte muito tempo antes do dia em 284 que se pronunciaram as palavras, que a luz se faça, mas aqueles mundos não pertencem ao Devaloka, e sim ao nosso cosmos. O químico vai até o ponto zero ou laia do plano material que está ao seu alcance, e aí se detém. O físico e o astrônomo fazem cálculos até bilhões de léguas além das nebulosas, mas também se detém. Já o ocultista semi-iniciado imaginará esse ponto laia como situado em algum ponto que, se não é físico, é no entanto concebível pelo intelecto humano. Mas o iniciado perfeito sabe que o anel não pássaras não é uma região, não pode ser medido em termos de distância, senão que existe no absoluto e no infinito. Neste infinito do perfeito iniciado não há altura, nem largura, nem espessura, tudo é profundidade insondável. No sentido do físico é o parametafísico. Usando a palavra profundidade, queremos significar abismo essencial, em nenhuma parte em toda a parte, e não a profundidade da matéria física. Se se proceder a uma análise cuidadosa das alegorias esotéricas e grosseiramente antropomórficas das religiões populares, poder-se-á nelas perceber ainda a noção do círculo não pássaras, guardado pelos Lipika. Encontrar-se-á até nos ensinamentos da seita vedantina Visishtadvaita, a mais antropomórfica de toda a Índia. Ver-se-á aí que a alma é libertada, depois de ter alcançado o moksha, estado de bem-aventurança que significa a liberação de bandhan da escravidão, desfruta a felicidade em uma região denominada Paramapada, que não é material, mas está constituída por Sudasliyata, a essência de que é formado o corpo de Ishvara, o Senhor. Ali, os muktas ou jivatmas, mônadas, que alcançaram o moksha não mais estarão submetidos às contingências da matéria nem do karma. Se, porém, o desejarem, com o objetivo de fazer bem ao mundo, poderão encarnar-se na 285, Terra 349. O caminho que conduz a Paramapada, ou aos mundos imateriais, chama-se Devayana. Quando o homem alcançou o moksha, e o seu corpo morreu, o jiva, a alma, vai como SU com acento circunflexo Kshima Sharira 350 do coração do corpo ao Brahmarandra na coroa da cabeça, atravessando Sushumna, nervo que liga o coração a Brahmarandra. Então Jiva passa através do Brahmarandra e vai à região do Sol, SU com acento circunflexo e a Mandala, por intermédio dos raios solares. Depois, entra por uma mancha negra do Sol em Paramapada. O Jiva é guiado em seu caminho pela sabedoria suprema adquirida mediante o Yoga 351. O Jiva prossegue assim até o Paramapada com auxílio dos Advaikas, portadores durante o trânsito, conhecidos pelos nomes de Ashi, As, Aditya, Prajapatis etc. Os Ashis etc., que aqui se mencionam, são certas almas puras etc. etc. 352. Nenhum espírito, com exceção dos registradores Lipika, transpôs jamais a linha proibida daquele anel, e nenhum a transporá até o dia do próximo Pralaya, porque é a fronteira que separa o finito, por infinito que pareça aos olhos do homem, do que é verdadeiramente infinito. Os espíritos, a que se alude como 349 estas encarnações voluntárias recebem em nossa doutrina o nome de Nirmanakayas, os princípios espirituais que sobrevivem nos homens. 350 SU com acento circunflexo Kshima Sharira, corpo ilusório, corpo de sonho, de que são revestidos os dhyanas inferiores da hierarquia celeste. 351 Compare-se este princípio esotérico com a doutrina agnóstica de Pistis Sophia, conhecimento, sabedoria, em que se apresenta a Sophia, a Shamot, como perdida nas águas do caos, matéria,
quando se encaminha para a luz suprema, e Cristo libertando-a e ajudando-a a reencontrar a senda. Considere-se que entre os gnósticos Cristo significava o princípio impessoal, o Atman do universo e o Atma dentro da alma de cada homem, e não Jesus, se bem que no velho manuscrito copto do Museu Britânico a palavra Cristo se acha substituída por Jesus e por outros termos. 352 Catecismo of Divis Stadvaita Philosophiae, por N. Bhattacharya, MTS, Pandit da Biblioteca de Adyar, Pags. 50 a 51, 1890, 286. Aqueles que descem e sobem, são, portanto, os exércitos dos seres celestes, assim chamados em termos genéricos. Mas, na realidade, não são nada disto. São entidades pertencentes a mundos mais elevados na hierarquia do ser, e tão incomensuravelmente elevados que para nós se afiguram deuses e, tomados coletivamente, Deus e nós, homens mortais, devemos assim parecer-lhes como formigas, que raciocinam pela escala de sua capacidade peculiar. Também é possível que a formiga enxergue o dedo vingador de um Deus pessoal na pata do garoto que, em dado momento e sob impulso de fazer dano, lhe destrói-lo. Formigueiro, o trabalho de muitas semanas, que talvez correspondam a anos na cronologia dos insetos. A formiga, sentindo intensamente a imerecida calamidade, também pode, como o homem, atribuí-la a uma combinação da providência e do pecado, e ver nela talvez a consequência do pecado de seus primeiros pais. Quem o sabe, quem o pode afirmar ou negar? A negativa em admitir que em todo o sistema solar possam existir outros seres humanos racionais e inteligentes, além de nós mesmos, constitui a maior das presunções de nossa época. Tudo o que a ciência tem o direito de afirmar é que não existem inteligências invisíveis que vivam em condições iguais às nossas. Não pode negar, em termos categóricos, a possibilidade de que existam outros mundos dentro do orbe, sob condições inteiramente diversas das que constituem a natureza do nosso. Não pode negar também a viabilidade de uma comunicação, ainda que limitada, entre alguns desses mundos e o nosso. O maior dos filósofos europeus, Immanuel Kant, afirma que tal comunicação não é de modo algum improvável. Confesso, diz ele, que me sinto fortemente inclinado a afirmar a existência de naturezas imateriais neste 287 mundo, e a colocar minha própria alma na categoria destes seres. Um dia, não sei quando nem como, há de provar-se que a alma humana, mesmo nesta vida, está indissoluvelmente ligada a todas as naturezas imateriais do mundo espiritual, que atua sobre elas e delas recebe impressões. 353. Segundo os ensinamentos, ao mais elevado desses mundos pertencem as 7 ordens de espíritos puramente divinos, aos 6 inferiores correspondem as hierarquias que podem, em certas circunstâncias, ser vistas e ouvidas pelos homens, e comunicar-se com os seus descendentes na terra, gerações estas que se acham ligadas a elas de modo indissolúvel, pois cada princípio no homem tem sua origem direta na natureza desses grandes seres, que nos proporcionam, cada qual na sua esfera, os nossos elementos invisíveis. A ciência física pode especular sobre o mecanismo fisiológico dos seres vivos, e prosseguir em seus vãos esforços para explicar os nossos sentimentos, as nossas sensações mentais e espirituais, supondo as funções de seus veículos orgânicos. Mas tudo o que era possível ser alcançado neste sentido, já o foi, e a ciência não irá mais longe. Encontra-se em um beco sem saída, diante de um muro em que imagina inscrever grandes descobertas fisiológicas e psíquicas, quando estas últimas, como se verá depois, não passam de teias de aranha, urdidas pela fantasia e ilusão científicas. Os tecidos de nossa estrutura objetiva são os únicos que se prestam à análise e às investigações da ciência fisiológica. Os nossos 6 princípios superiores permanecerão sempre inacessíveis à mão guiada por um espírito hostil que ignora e despreza, de caso pensado, as ciências ocultas. Tudo o 353 Traumeines Gesterschers, citado por Graus Celsius. Graus Celsius. Massey no seu prefácio aos Petitismus de von Hartmann, 288, que a moderna pesquisa da fisiologia tem mostrado e podia mostrar, no que se refere aos problemas psicológicos, atenta à natureza das coisas, é que todos os pensamentos, sensações e emoções são acompanhados por uma coordenação especial das moléculas de certos nervos. A conclusão tirada por cientistas do tipo de Buchner, Volt e outros, de que o pensamento é uma vibração molecular, exige que se faça completa abstração da realidade de nossa consciência subjetiva. O grande dia C conosco é, portanto,
uma expressão cujo mérito único assenta em sua tradução literal. O seu significado não se revela tão facilmente ao público, que desconhece os princípios místicos do ocultismo, ou melhor, da sabedoria esotérica. O budismo com um só D é uma expressão peculiar deste último, mas tão obscura para os profanos como a dos egípcios, para quem o mesmo dia era denominado Venha a nós, frase idêntica à primeira, se bem que, neste sentido, a palavra se possa ser perfeitamente substituída por fica ou repousa conosco, uma vez que se refere àquele largo período de repouso chamado Paranirvana. O dia vem a nós. É o dia em que Osíris disse ao Sol, vem, eu vejo. Reencontrando sonoramente 354 o Sol que representa o Logos, Ogistos, Horus, como essência central, sinteticamente, e como essência difusa de entidades irradiadas, diferentes em substância, não em essência. Conforme disse o autor das conferências sobre o Bhagavad Gita com acento circunflexo tá, não se deve supor que o Logos seja um centro único de energia manifestada por Parabrahma. Existem outros, e o seu número é quase infinito no seio de Parabrahma. Daí as expressões o dia do vem a nós, o dia do ser conosco, etc. Assim como o quadrado é o símbolo das 4 forças ou poderes sagrados, o tetractis, do mesmo modo o círculo. 354 Livre Mortes, Paul Perret, capítulo 17, pare. 61. 289. Mostra o limite no seio do infinito, que nenhum homem pode transpor, nem mesmo em espírito, como também nenhum deva ao Dianchuan. Os espíritos dos que descem e sobem, durante o curso da evolução cíclica, só cruzarão o mundo rodeado de ferro no dia em que se acercarem do limiar de Paranirvana. Se o alcançarem, repousarão no seio de Parabrahma ou nas trevas desconhecidas, que para todos eles se tornarão em luz, durante todo o período do Mahapralaya, a grande noite, ou seja, durante os 31040000000000 anos de absorção em Brahma. O dia do ser conosco é este período de repouso, ou Paranirvana. Corresponde ao dia do juízo final, que, infelizmente, tão materializado foi na religião dos cristãos. 355. Na versão esotérica dos ritos egípcios, a alma de todo defunto, incluindo desde o hierofante até o boi sagrado Apis, se convertia em Osíris ou era osirificada, ensinando a doutrina secreta, no entanto, que a verdadeira osirificação, destino de todas as mônadas, somente se dava no fim de 3.000 ciclos de existência. Assim também sucede no caso presente. A mônada, nascida da natureza e da essência mesma dos 7, cujo princípio mais elevado permanece no 7º elemento cósmico, deve cumprir sua revolução setenária através dos ciclos da existência e das formas, desde a mais elevada até a mais ínfima, e, depois, do homem a Deus. No umbral do Paranirvana, retoma a sua essência primitiva e volta a ser o absoluto. Instância vi. Nosso mundo, seu crescimento e desenvolvimento. 355. Para outras informações sobre essa expressão peculiar, o dia do ser conosco, veja-se também The Funerary Ritual of the Egyptians, pelo Visconde de Roger. 290. 1. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento. A. Kuan Yin, a trina de Quan Shai Yin. B. Fuat, o sopro de sua progenie, o filho dos filhos, tendo feito sair das profundezas do abismo. 356. Inferior à forma ilusória de Scientian. 357. Os 7 elementos. Como a estância foi traduzida do texto chinês, conservaram-se os nomes dados como equivalentes dos termos originais. Declinar a verdadeira nomenclatura esotérica só serviria para confundir o leitor. A doutrina brahmânica não possui equivalentes para aqueles termos. Parece que Vashi, sob muitos aspectos, se aproxima da Kuan Yin chinesa, mas na Índia não existe um culto regular de Vashi sob este nome, como há na China de Kuan Yin. Nenhum sistema religioso esotérico adotou jamais um criador feminino. A mulher, desde o início das religiões populares, foi sempre considerada e tratada como inferior ao homem. Na China e no Egito é que Kuan Yin e Isis foram equiparadas aos deuses masculinos. O esoterismo não leva em conta os sexos. Sua divindade mais elevada carece de sexo e de forma, não é nem pai nem mãe, e os seus primeiros seres manifestados, celestes e terrestres, só gradualmente passam a ser andrógenos, para finalmente se separarem em 2 sexos distintos. A Mãe de Misericórdia e de Conhecimento é chamada a trina de Quan Shai Yin, porque em suas correlações metafísicas e cósmicas é a mãe, a esposa e a filha do Logos, da mesma forma que nas últimas versões teológicas se converteu em Pai, Filho e Espírito Santo, feminino.
A Shakti o energia traço. A. 356 o caos. 357 nosso universo. 291 essência dos três. Assim, no esoterismo dos Vedantinos, deve Prakriti, a luz, manifestada por meio de Ishvara, o Logos 358, representa ao mesmo tempo a Mãe, a filha do Logos, o verbo de Parabrahma, ao passo que, nos ensinamentos transhimalaicos, e na hierarquia de sua teogonia alegórica e metafísica, é a mãe ou matéria abstrata ideal, mu com acento circunflexo lá Prakriti, a raiz da natureza, do ponto de vista metafísico, uma correlação de A de Bu com acento circunflexo tá, manifestada no Logos, Avalokiteshvara, é, no sentido puramente oculto e cósmico, Foat, o filho do filho, a energia andrógena que provém daquela luz do Logos e que se manifesta no plano do universo objetivo como a eletricidade, tanto latente como revelada, que é a vida. Diz Tetsu Barrow, a evolução principia pela energia intelectual do Logos, e não simplesmente pelas potencialidades contidas em mu com acento circunflexo lá Prakriti. Essa luz do Logos é o liame entre a matéria objetiva e o pensamento subjetivo de Ishvara, ou Logos. É chamada Foat em vários livros budistas. É o instrumento por meio do qual Logos opera 359. B. Kuan Yin Tien significa o seu melodioso do som, a morada de Kuan Yin, ou a voz divina. Esta voz é um sinônimo do verbo ou palavra. A linguagem, a expressão do pensamento. Pode-se ver aí a conexidade e a origem da Bate com Hebreia, a filha da voz divina, ou verbo, ou Logos masculino e feminino, o homem celeste, Adão Kadmon, que é ao mesmo tempo Sepira. A última foi seguramente precedida pela Vashindu, a deusa da linguagem ou da 358 Titelzopiste, fevereiro de 1887, Pari. 305. 359 Op. City, Pari. 306. 292. Palavra. Porque Vashi, a filha e porção feminina, como já se disse, de Brahma, gerada pelos deuses, é, juntamente com Kuan Yin, com Isis, também filha, esposa e irmã de Osíris, e outras deusas, o Logos feminino, por assim dizer, a deusa das forças ativas da natureza. A palavra é voz ou som, e a linguagem. Se Kuan Yin é a voz melodiosa, Vashi é a vaca melodiosa que dá o alimento e a água, o princípio feminino, sob a forma de leite. Quem nos nutre e sustenta como nossa mãe natureza. Ela está associada a Prajapati na obra da criação. É fêmea ou macho Adibitun, como Evo é com Adão. É uma forma de Aditi, o princípio superior ao A é a ligadura ter, de Akasha, síntese de todas as forças da natureza. Assim, Vashi e Kuan Yin são, ambas, o poder mágico do som oculto na natureza e no A é a ligadura ter, aquela voz que faz sair do caos e dos 7 elementos o ciente a forma ilusória do universo. Vê-se, por isso, em Manu, Brahma, ou Logos, dividindo o seu corpo em duas partes, masculina e feminina, e criando nesta última, que é Vashi, a viragem, o qual é ele próprio, ou Brahma, novamente. Eis como um sábio vedantino e ocultista se externa a respeito daquela deusa, explicando as razões por que com acento circunflexo Shvara, ou Brahma, é chamado o verbo ou Logos, em última análise, porque lhe dão o nome de Shabda Brahman. A explicação que vou apresentar há de parecer sobremodo mística, mas, embora mística, tem uma significação das mais transcendentes, se devidamente compreendida. Dizem os nossos escritores antigos que há 4 espécies de Vashi. Vejam-se o Rigveda e os Upanishads. Vaikari Vashi é, como preferimos dizer, cada espécie de Vaikari Vashi existe. 293. Inicialmente em sua forma Madhyama, depois na de Pashyanti, e finalmente em sua forma para 360. A razão pela qual este Pranava se chama Vashi está em que os 4 princípios do grande cosmos correspondem a essas 4 formas de Vashi. Por outra parte, todo o sistema solar manifestado existe em sua forma SU com acento circunflexo que estima na luz ou na energia do Logos, porque a sua energia é arrebatada e transferida para a matéria cósmica. Todo o cosmos em sua forma objetiva é Vaikari Vashi. A luz do Logos é a forma Madhyama. O próprio Logos é a forma Pashyanti, e para Brahman é o aspecto Paradivashi. À luz desta explicação devemos procurar compreender certos ensinamentos de vários filósofos, segundo os quais o cosmos manifestado é o verbo manifestado como cosmos 361. 2. O veloz e radiante produz os 7 centros Laya. A. 362.
contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia ser conosco, e assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando Ciente-an com os germes elementais, os 7 centros Laia são os 7.0, tomando a palavra zero no mesmo sentido que lhe dão os químicos. Em esoterismo indica o ponto em que se começa a contar a escala de diferenciação a partir destes centros, além dos quais a filosofia esotérica nos permite captar os vagos contornos metafísicos dos 7 filhos de vida e de luz. 360 Madhya entende-se como algo cujo princípio e cujo fim são desconhecidos, e para significa infinito. Estas expressões se referem ao infinito e à divisão do tempo. 361 City, Pali. 307. 362 do sânscrito Laya, o ponto da matéria em que cessou toda a diferenciação. 294. Os 7 logos dos pensadores herméticos e de outros filósofos tem início a diferenciação dos elementos que entram na constituição do nosso sistema solar. Tem-se perguntado com frequência qual a definição exata de Foat. Quais os seus poderes e funções, visto parecer que exerce os atributos de um Deus pessoal semelhante ao das religiões populares. A resposta vem de ser dada no comentário à Estância V conforme foi expresso com muita justeza nas conferências sobre o Bhagavad Gita com acento circunflexo tá. Todo o universo deve necessariamente existir na fonte una de energia, de onde emana esta luz, Foat. Quer consideremos como 7 ou somente como 4 os princípios do cosmos e do homem, as forças da natureza física são 7, e afirma a mesma autoridade que, prana, ou a capacidade de percepção, existe sob 7 diferentes aspectos, que correspondem a outras tantas condições da matéria. Porque, assim como o ser humano se compõe de 7 princípios, assim também a matéria diferenciada do sistema solar existe em 7 condições diferentes. 363. O mesmo ocorre em relação a Foat, que tem vários significados. Como já dissemos, Foat é chamado o construtor dos construtores. A força que personifica formou a nossa cadeia setenária, e 1 e 7, e na esfera cósmica está por trás de todas as manifestações conhecidas como luz, calor, som, coesão etc. etc. Sendo o espírito da eletricidade, que é a vida do universo. Como abstração, nós o chamamos a vida una. Como realidade objetiva e evidente, falamos de uma escala setenária de manifestação, que começa no grau superior com a causalidade una e incognoscível, e termina como mente e vida onipresentes, imanentes em cada átomo de matéria. Assim, enquanto a ciência fala de uma evolução através da matéria grosseira, das forças cegas e do movimento inconsciente, os ocultistas. 363 Fiviars of Theosophy, artigo Deus pessoal e impessoal, Pali. 295 indicam a lei inteligente e a vida senciente, acrescentando que Foat é o espírito que conduz e guia tudo isso. Não é, entretanto, um Deus pessoal, mas emanação daqueles outros poderes que existem por trás dele, denominados pelos cristãos os mensageiros do seu Deus, na realidade, dos Elohim, ou melhor, de um dos 7 criadores chamados Elohim, e que nós designamos como o mensageiro dos filhos primordiais da vida e da luz. Os germes elementais, de que Foat semeou Ciente-an, o universo, desde Tien-Sin, os seus da mente ou o que é absoluto, são os átomos da ciência as mônadas de Leibniz. 3. Dos 7 364, primeiro 1 manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 produzidos, 3 ocultos, 4 e 1 são 365 revelados, 2,5 ocultos, 6 para serem manifestados, 1 deixado à parte. Por último, 7 pequenas rodas girando, uma dando nascimento à outra. Se bem que as instâncias se refiram a todo o universo após um Mahapralaya, dissolução universal, esta frase, como todo estudante de ocultismo pode ver, também diz respeito, por analogia, à evolução e à formação final dos 7 elementos primitivos, embora compostos, de nossa Terra. Destes elementos, 4 se acham atualmente manifestados em sua plenitude, enquanto o quinto, o éter, só o está em parte. Como chegamos apenas à segunda metade da quarta ronda, o quinto elemento não deverá manifestar-se plenamente senão na quinta ronda. Os 364 elementos, 365 fração, 296 mundos, o nosso inclusive, foram, nos seus primórdios, como germes, naturalmente desenvolvidos do elemento em sua segunda fase,
o pai e mãe, a alma diferenciada do mundo, não o que Emerson chama super-alma, que assedia esta fase o nome de poeira cósmica ou névoa de fogo, segundo a ciência, que assediem os de Akasha, Jivatma, luz astral divina ou alma do mundo, segundo o ocultismo. Mas este primeiro estágio da evolução foi seguido por outro. Com o transcurso do tempo, nem mundos nem corpos celestes podiam ser construídos no plano objetivo, antes que os elementos se houvessem diferenciados suficientemente do ilus primitivo, em que faziam quando repousavam em Laya. Este último termo é sinônimo de Nirvana. É, realmente, a dissociação nirvânica de todas as substâncias, que retornam, depois de um ciclo de vida, ao estado latente de sua condição primária. É a sombra luminosa, mas incorpórea, da matéria que foi, o reino do negativo, onde, durante o período de repouso, permanecem latentes as forças ativas do universo. Por falar em elementos, hoje se reprocha aos antigos o haverem suposto que os elementos eram simples e indecomponíveis. As sombras de nossos antepassados pré-históricos poderiam devolver a censura aos nossos físicos modernos, agora que as novas descobertas da química levaram o Dr. Crookes, FRS, a admitir que a ciência ainda se encontra a 1000 léguas de conhecer a natureza complexa da molécula mais simples. Por ele sabemos que a molécula, realmente simples e por completo homogênea é terra incógnita para a química, onde podemos traçar a linha. Pergunta: não há meio algum de sair desta perplexidade? Será preciso que os exames elementares sejam de tal modo severos, que só permitam a aprovação de 60 a 70 candidatos, ou devemos, ao revés, abrir as portas a fim de que o número de admissões fique limitado tão somente pelo número 297 de pretendentes? E então o sábio químico, citando exemplos surpreendentes, declara: vejamos o caso do ítrio. Possui um peso atômico definido e apresenta todas as características de um corpo simples, parecendo um elemento ao qual poderíamos, é verdade, acrescentar alguma coisa, mas do qual nada poderíamos tirar. Não obstante, o ítrio, este elemento suposto, tão homogêneo, quando submetido a determinado processo de fracionamento, resolve-se em partes que não são absolutamente idênticas entre si, que mostram uma graduação em suas propriedades. Vejamos também o caso do didímio. Era um corpo que apresentava, igualmente, todas as características reconhecidas de um elemento. Com muita dificuldade conseguiu-se separá-lo de outros corpos que o semelham em muitos aspectos, e durante essa operação passou pelos mais severos tratamentos e foi objeto de exames os mais rigorosos. Surgiu então outro químico que, submetendo esse pretenso corpo homogêneo a um processo especial de fracionamento, o decompôs em 2 corpos, o praseodímio e o neodímio, entre os quais são perceptíveis certas diferenças. Demais, não temos ainda a certeza de que o praseodímio e o neodímio sejam corpos simples. Pelo contrário, também mostram tendências de fracionamento. Ora, se o que se supõe ser um elemento dá origem, quando 298, submetido a certo tratamento, a moléculas dessemelhantes, temos o direito de indagar se resultados idênticos não seriam obtidos com outros elementos, talvez com todos, uma vez tratados convenientemente. Podemos igualmente perguntar em que ponto seria preciso deter o processo de classificação, processo que, está visto, pressupõe variações entre as moléculas individuais e de cada espécie. E nestas sucessivas separações deparamos, como é natural, corpos que se aproximam cada vez mais uns dos outros. 366. Repetimos, não se justifica a censura irrogada aos antigos. Os filósofos, iniciados da antiguidade, pelo menos, não devem ficar sob aquela increpação. Foram eles que, desde o começo, inventaram as alegorias e os mitos religiosos. Se ignorassem a heterogeneidade dos elementos, não teriam criado personificações do fogo, da água, do ar, da terra e do ar. A ligadura ter, os seus deuses e deusas cósmicos, não teriam sido favorecidos com a posteridade composta de tantos filhos e filhas, que não representam senão outros elementos oriundos de cada um dos elementos respectivos. A alquimia e os fenômenos ocultos teriam sido uma alusão e um logro, mesmo em teoria, se os antigos ignorassem as potencialidades, as funções correlativas e os atributos de cada elemento que entra na composição do ar, da água, da terra e também do fogo. Este último, ainda hoje, é terra incógnita para a ciência moderna, que se vê forçada a dar-lhe nomes como movimento, evolução da luz e do calor, estado de ignição, etc. Em uma palavra, a defini-lo por seus aspectos exteriores,
visto ignorar-lhe a verdadeira natureza. 366 Discurso presidencial perante a Sociedade Real de Química, em março de 1888. 299. Mas o de que a ciência moderna não parece ter se dado conta é que, por diferenciados que fossem aqueles simples átomos químicos, os quais a filosofia arcaica chamada aos criadores de seus respectivos progenitores, pais, irmãos e maridos de suas mães, sendo estas mães filhas de seus próprios filhos, como a de Ti, Daksha, por exemplo, por diferenciados que fossem, no início, aqueles elementos, não eram os corpos compostos que a ciência de nossos dias conhece sob este nome. Nem a água, nem o ar, nem a terra, sinônimo dos sólidos em geral, existiam em sua forma atual, representando os três únicos estados de matéria reconhecidos pela ciência, porque todos eles, até mesmo o fogo, são produções já recombinadas pelas atmosferas de globos completamente formados, de modo que, nos primeiros períodos da formação da Terra, eram algo de todo em todo sui generis. Agora, que as condições e as leis do nosso sistema solar se acham plenamente desenvolvidas, e que a atmosfera de nossa Terra, como as de todos os demais globos, se tornou, por assim dizer, um cadinho próprio, ensina a ciência oculta que através do espaço ocorre uma contínua troca de moléculas, ou melhor, de átomos, que se correlacionam permutando assim, em cada planeta, os seus combinados equivalentes. Alguns homens de ciência, dentre os mais eminentes físicos e químicos, começam a suspeitar esse fato, que os ocultistas conhecem desde há séculos. O espectroscópio apenas mostra a similaridade provável, como evidência externa, da substância terrestre e da substância sideral. É incapaz de ir mais longe ou de esclarecer se os átomos gravitam ou não, uns em relação aos outros, da mesma maneira e nas mesmas condições em que se presume que o fazem, física e quimicamente, em nosso planeta. A escala de temperatura, do mais alto ao mais baixo grau que se possa conceber, admite-se que é a mesma em todo o universo. Entretanto, as suas propriedades, salvo as de dissociação e reassociação, 300, diferem em cada planeta, e, assim, entram os átomos em novas formas de existência, formas que não são nem conhecidas nem sequer imaginadas pela ciência física, conforme já dissemos em Filiares of Theosophy e Pag. 242. A essência da matéria cometária, por exemplo, é inteiramente diversa das características químicas e físicas conhecidas pelos cientistas mais ilustres de nossa Terra. E essa mesma matéria, durante sua rápida passagem através de nossa atmosfera, experimenta certas modificações em sua natureza. Em consequência, os elementos do nosso planeta, assim como os de todos os seus irmãos do nosso sistema solar, diferem tanto uns dos outros, em suas combinações, como diferem dos elementos cósmicos situados além de nossos limites solares. Tal coisa é ainda corroborada pelo mesmo homem de ciência, que, no discurso já citado, se refere à declaração de Clerk Maxwell de que os elementos não são absolutamente homogêneos. Escreve ele: é difícil conceber a seleção e a eliminação de variedades intermediárias, porque, onde essas moléculas eliminadas terão ido parar, se, como temos razões para crer, o hidrogênio etc., das estrelas fixas se compõem de moléculas em tudo idênticas às nossas. Para começo de conversa, nós poderíamos pôr em dúvida esta identidade molecular absoluta, visto que até agora não dispomos de outros meios para determiná-la senão os que nos proporciona o espectroscópio. E, por outro lado, admite-se que, para poder comparar e discernir com precisão os espectros de dois corpos, é preciso examiná-los sob idênticos estados de temperatura, de pressão, 301, e todas as demais condições físicas. A verdade é que temos visto no espectro solar raios que ainda não foi possível identificar. Segue-se, portanto, que os elementos do nosso planeta não podem ser tomados como estalão aferidor na comparação com os de outros mundos, pois cada mundo tem o seu forte, que é onipresente em sua própria esfera de ação. Existem, porém, tantos fortes quanto são os mundos, e cada um deles varia em poder e em grau de manifestação. Os fortes individuais perfazem um forte universal e coletivo. O aspecto entidade da não entidade uni-absoluta, que é a seidade absoluta, Sat, está escrito que milhões e milhões de mundos são produzidos em cada Manvantara. Deve haver, por isso, muitos fortes, que nós consideramos como forças conscientes e inteligentes. Isto, sem dúvida, a malgrado das mentalidades científicas. Não obstante, os ocultistas, que têm boas razões para tal,
consideram como verdadeiros estados da matéria, ainda que suprassensíveis, todas as forças da natureza, e como objetos suscetíveis de percepção para os seres dotados dos sentidos adequados. Encerrado no seio da Eterna Mãe, em seu estado prístino e virginal, todo átomo nascido além dos umbrais do seu reino está votado a uma incessante diferenciação. A mãe dorme, mas está sempre respirando. E a cada expiração, envia ao plano de manifestação os seus produtos proteicos, os quais, arrastados pela onda da correnteza, são disseminados por FUAT conduzidos para esta ou aquela atmosfera planetária ou para o espaço além. Uma vez apreendido por uma dessas atmosferas, o átomo se perde, desaparecendo sua pureza original de maneira definitiva, a não ser que o acaso o dissocie daquela, levando a uma 302 corrente de fluxo termo ocultista, que significa um processo inteiramente diverso daquele que a expressão implica ordinariamente, quando ele pode ser novamente arrastado à fronteira em que antes havia sucumbido, e tomar rumo, não do espaço de cima, mas do espaço interior, sendo posto em um estado de equilíbrio diferencial e felizmente reabsorvido. Se um ocultista alquimista, verdadeiramente sábio, se dispusesse a escrever a vida e as aventuras de um átomo, expor-se-ia ao supremo desprezo do químico moderno, mas, quem sabe, talvez viesse a granjear mais tarde a sua gratidão. Efetivamente, se por acaso sucedesse que este químico imaginário, tocado pela intuição, se decidisse a fugir por um momento à rotina convencional da ciência exata, à semelhança dos antigos alquimistas, é bem possível que a sua audácia fosse recompensada. Seja como for, o sopro do Pai Mãe sai frio e radiante, torna-se quente e corrompido, e depois esfria novamente, purificando-se no eterno seio do espaço interno. Diz o comentário: o homem absorve ar puro e fresco no alto da montanha, e o expira quente, impuro e transformado. Da mesma forma, representando a atmosfera superior à boca de cada globo, e a inferior os seus pulmões, o homem do nosso planeta não respira senão as impurezas da mãe, e por isso está condenado a morrer nele. Aquele que pudesse transformar o indolente oxigênio e ozônio com certo grau de atividade alquímica, reduzindo a sua essência pura, e há meios para fazê-lo, teria assim descoberto um sucedâneo do elixir da vida e poderia prepará-lo para usos práticos. 8.